Walter Reggiani, iniciando a playlist do Bate-Papo Teológico, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre teologia, sobre até um pouquinho da vida, de como ele conheceu a fé bíblica, a fé reformada e tudo mais. Mas antes disso, da gente começar o bate-papo e abrir pro Walter deixar um oi aí para vocês, para a gente conversar, curta, compartilha, comenta, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações e deixa o like lá, que ajuda o nosso canal. Dito isso, tudo contigo, Walter, se apresente aí para os irmãos, dê uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para quem estiver vendo esse vídeo que vai ficar gravado aí. Quero saudar a todos com a graça e com a paz do Senhor. É um prazer estar estreando o quadro aí. E estreando. Pô, é um privilégio, né? Estar participando, então, dessa estreia. E espero que o bate-papo seja bom. Amém. Agradável e útil. É verdade. Né? Para o Evangelho, para a glória de Cristo. Isto. Então, Walter, vamos começar pelo começo, cara. Vamos lá. Sabe que aqui não temos tantas formalidades, eu sou da resenha também. Cara, como é que tu conheceu a fé cristã? Como é que tu chegou a essa fé cristã? Passou para o movimento pentecostal como um bom calvinista ou já caiu em berço de ouro? Seguinte, eu nasci quando eu nasci, meus pais eram de uma igreja batista, isso nos anos 60. Igreja batista era basicamente uma igreja muito tradicional, né? Sim. Então, se cantava hinos do cantor cristão, o culto durava 1 hora, tinha coral, tinha solo, não tinha pataquada, não tinha nada. Só que o que aconteceu? Quando eu era menino mesmo, assim, sei lá, 7, 8, 9, 10 anos, uma avó veio morar com a gente. E a minha avó, ela gostava de ir na igreja todo dia. Então, no domingo e na quarta-feira, ela ia com a gente na igreja batista. E segunda, terça, quinta, quase todo dia da semana, ela ia em alguma igreja. E geralmente onde tinha culto, era a igreja pentecostal. E daí meu pai pegava e fazia a gente ir com ela. E eu fui muitas vezes com a minha avó acompanhar ela nesses cultos. Para mim era uma tortura, né, meu? Porque isso, sei lá, 67, 68, 69. Eu estava bem longe de nascer, eu nasci em 1990. Deus é amor, Brasil para Cristo, essas coisas aí, eu fui muitas vezes, né? Tá, mas aí a pergunta... Interessante, porque eu sempre via aquilo lá tudo com ceticismo. Eu era menino ainda. Sim. Mas eu ficava vendo lá o pessoal subir no lustre. E depois, nos anos 70, eu mudei de igreja, daí eu já fui para uma igreja mais batista, mas era mais, vamos dizer assim, entre aspas, avivada. E também lá teve muita influência pentecostal, né? Sim. E eu via todas aquelas coisas lá, eu via aquilo com tanto ceticismo, sabe? Nunca me desceu aquilo. Então tu não foi do movimento reteté, então isso aí então tu não foi do movimento reteté já? Não, embora frequentei muito culto e na nossa igreja, na minha igreja antiga mesmo, tinha muita influência disso aí. Gente, de repente, falando língua no meio do culto, mesmo sendo batista e... Tu nunca falou em línguas, então tu não teve... Falo. Quando precisa dar uma arrastadinha no inglês. Ou... tu é das línguas bíblicas, então, as idiomáticas, tá certo. Então, Walter... Mas de qualquer forma, eu não tenho dom, porque para mim aprender outro idioma Foi difícil. É complicado. Viu? E eu fiquei nessa de igreja batista, depois eu fui para uma outra igreja, onde eu fiquei 25 anos, depois que eu casei. Sim. Eu fui para uma outra igreja, e lá nessa igreja essa igreja era batista, mas não tinha, assim, grandes influências pentecostais. É uma igreja de uma liturgia moderna, contemporânea. Mas, de fato,
eu fui conhecer o Evangelho mesmo, quando ele já tinha 50 anos. Através das pregações do José Bessa, que eu fui conhecer. Sim. Não foi nem as pregações do José Bessa, mas o trabalho dele, ele Sim. interpretando as pregações do Spurgeon, né? Sim. O trabalho dele das pregações do Spurgeon. E aquilo foi num momento muito difícil da minha vida, assim, que eu estava passando por uma grande crise. Sim. E eu aprendi sobre total depravação, se encaixou como uma luva para mim, né? Então, quando você pensa que você é bom, a total depravação não faz sentido. Mas quando você tá pelado, tá nu, você percebe que tem tudo a ver a total depravação, né? Sim. E daí eu saí daquela igreja, eu era pastor lá, mas estava afastado. E daí quando eu conheci as doutrinas da graça, depois de alguns meses, eu comecei um grupo de estudo bíblico pregando as doutrinas da graça, sem usar termos técnicos. Sim. E a partir daquele grupo é que a gente plantou a igreja. A Igreja Batista Reformada de São Paulo. E a gente plantou a igreja em fevereiro de 2013. Então, a igreja tem 12 anos. Tem basicamente o meu tempo de conversão. Quando eu abandonei a banda, por exemplo, que eu tocava, sou um ex-músico, foi em 2014, cara. Fez 11 anos. Setembro de 2014 eu decidi largar a banda por conta da fé cristã, e dali então eu boto como marco da minha conversão. Mas você não era de berço evangélico? Não. Muito pelo contrário, cara. Eu sou de berço umbandista. O Rio Grande do Sul é muito forte isso, né? O Rio Grande do Sul é o chão, cara. O pessoal acha que a Bahia sabe de nada dos inocentes, é o Rio Grande do Sul. Você tá em que cidade? Hoje eu tô morando em Roca Salles. Aqui no Vale... Roca Salles, aqui no Vale do Taquari. O que é Vale do Taquari? Do Rio? Taquari ou Rio? Isso, Rio Taquari. Aqui nós sofremos desde 2023 as maiores enchentes que o estado do Rio Grande do Sul já presenciou. 2023, 2024. Foi terrível. Então, cara, tu é pastor há quanto tempo mais ou menos, Walter? Mas aí uns 12 anos, então? Não. Pastor não. Desde 2012? 23 anos. Não, faz tempo. Eu já era pastor lá na... Sim, antes de conhecer a fé reformada. Agora, eu moro a igreja em São Paulo, né? Sim. Igreja. Aqui no Ipiranga, perto do museu. Você já esteve no Museu da Independência? Não fui a São Paulo, não tive o privilégio ainda de conhecer. Então, e nós estamos em frente ao Museu da Independência. Só que eu moro em São Caetano do Sul. Só que daqui, por exemplo, assim, eu moro aqui em São Caetano, só que na hora que eu olho aqui à minha direita, eu vejo São Paulo, porque eu estou na divisa. Sim. Então, na realidade, onde eu moro aqui, eu estou, para eu ir em São Paulo, eu posso para ir passar para São Paulo, eu posso ir a pé, 5 minutos, só atravessar uma rua aqui. Sim. São Bernardo, 10 minutos, Santo André, 10 minutos, Diadema, 20 minutos. Então, estou aqui quase que numa divisa aqui. Sim. É longe a região que você está aí é longe de Bento Gonçalves e tal? Mais ou menos. Digamos que umas 3 horas, 2 horas e meia. Não é longe. Meu tio era missionário da junta de Richmond. Sim. E ele foi missionário autóctone, né? E ele que fundou aí a Igreja Batista em Bento Gonçalves. Pensa. Ele fez trabalho em Caxias, em Santo Ângelo. Caxias Juí. É Missões, né? É a região de Missões? Caxias é na Serra, né? Caxias é Serra. Caxias dá 2 horas daqui de Roca Salles, mais ou menos 2 horas e um pouquinho. Nunca ouvi falar nessa cidade. É uma cidade pequenininha, cara. Antes das enchentes, deveria ter entre 11 e 12 mil habitantes. Agora, se tiver 8 mil habitantes, é muita coisa. O que você faz aí? Cara, hoje trabalho numa fábrica de calçados, a Calçados Beira Rio. Trabalho lá,
Desde que vim para cá em 2021, desde 2021 a gente está lá. Vim para cá por conta da questão de emprego. A minha esposa não conseguia, né, emprego lá na nossa região. Lá. Eu sou natural de São Gabriel, lá no Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai, conhecida como a terra dos marechais. Mas lá, né, infelizmente, a gente não tem muita oportunidade de emprego. Ou tu fica no quartel, tem 3 quartéis na cidade. Depois de Santa Maria, Porto Alegre e Caxias é a maior base do Rio Grande do Sul militar, assim. E aí ou tu fica no quartel ou vai trabalhar no comércio. Não tem muita alternativa. Até por isso eu migrei para a música, né? Na época, aí eu conciliava a música com trabalho secular também. Aí surgiu a oportunidade, a gente veio para cá, os dois conseguimos emprego, estamos aí vivendo, enfrentamos a primeira enchente de 2023, onde a gente perdeu tudo. Ela também trabalha no mesmo local que você? Não, ela trabalha em outra empresa, eu trabalho numa e ela na outra. E então, cara... Então tu... É conhecida essa marca de calçado, né? Sim, é a maior da América Latina, né, cara? A maior é grande mesmo. Vende bem. A cidade depende dela? É, dela e da JBS, né? Tem outra que agora mudou, mas é JBS, que é o frigorífico, e a Calçados Beira Rio, é o que emprega a cidade toda. E depois tem o Cultura também. São Caetano vive basicamente de 2 empresas. Uhum. As Casas Bahia, que é a matriz é aqui, e a General Motors, que é a sede da Sul-Americana é aqui em São Caetano, né? Então, a cidade vive basicamente dessa... Aqui em São Caetano é muito pequenininha, né? Tem 13 quilômetros quadrados. Sim. Mas tem 150 mil habitantes. Não é bastante. Bahia é grande. A minha cidade natal tem 60 mil, São Gabriel tem 60 mil habitantes. E aí, tem agricultura? O que tem? Aqui no Rio Grande do Sul é isso aí, né, Carol? Principalmente lá na fronteira. Não, aí na cidade onde você mora. O que movimenta são as fábricas mesmo, entendeu? O Vale do Taquari é muito próximo da região central, da região metropolitana de Porto Alegre. Sim. Então, mas a agricultura não tem nada aí? Tem o pessoal que planta, tem o pessoal que cria animal também, mas não é tão forte, sabe? Porque aqui... Onde a gente tá, não tem nem galinha. Aí é brabo. Aqui tem cachorro, gato, cachorro bastante, gato, daí calopsita. Tu vir um dia aqui em casa, eu vou te mostrar a vizinha do lado que tem um galinheiro, vou te apresentar elas. Sai com... Então, aqui não tem nada. Se o pessoal depender de comer um pé de alface que produz aqui, em São Caetano, tá frito. As grandes metrópoles, né? Eu morei em Santa Maria. Santa Maria tem mais ou menos 280 mil habitantes. E era assim, Santa Maria é complicado também. Então, cara, vamos lá. Vamos dar andamento aqui. Cara, Walter, tu é um cara que é considerado polêmico e o pessoal bate forte em ti. Eu me identifico porque eu sou né, cara? Eu sou um brigão dos debates, só que eu sou do baixo clero, ainda não cheguei no nível de vocês aí, vejam só, agora unido, não, mas unidade porque, mas peraí. A questão aí é porque essas coisas estão aqui, né? Não, sim, claro, sim. Então, por exemplo, assim, eu participei essa semana lá no debate lá no César Cavalcante. Sim. É Unidade FM, né? Hã? É Unidade FM, mudou o nome? Agora é Unidade, Então eu pego meu carro aqui, em 15 minutos eu estou aqui na estação Tamanduateí do metrô, que é linha verde, deixo meu carro lá estacionado no shopping, sim. Pego o metrô linha verde, desço na Trianon, que é quase em frente à rádio. Barbado. Então, quer dizer, em meia hora, mais ou menos, eu tô lá. Para ir no Vejam Só, a mesma coisa. O Vejam Só está no centro da cidade. Então, é por isso que também facilita, né? Sim, sim. Às vezes tem gente que gostaria de participar, mas a pessoa precisa viajar, e daí não tem condições. Porque também você não recebe nada, sabe? Sim. Tem que ser na boa vontade. Então, essa é a razão, porque... Sim. Facilita o fato da gente estar aqui em São Paulo. Né? Claro. Então, cara, veja bem,
Eu gosto, né, de brigar com aliancistas. Eu fugi da soteriologia porque todo mundo debate soteriologia. Aí assim, cara, eu vou debater uns negócios diferentes aí. Tá todo mundo em soteriologia, vou debater hermenêutica e vou debater escatologia. Aí é por isso que o pessoal corre um pouco, né? O pessoal não gosta, entendeu, de debater hermenêutica. Por exemplo, pontos do aliancismo, pontos do dispensacionalismo, até uma TNA, daria para debater também, mas o pessoal não gosta muito. Cara, o que te levou ao debate dentro da soteriologia nesse sentido? Tu acha que é o debate mais vantajoso para o cenário da igreja evangélica brasileira? Não é mais vantajoso, mas é necessário, né? Porque... sim. Vê só, não foi uma coisa programada. Uhum. Não foi uma coisa programada. Uhum. Faz parte do meu estilo. Sim. Ser um debatedor, um lutador. Então, eu, quando acredito numa coisa, eu acredito e pronto. Sim. Mas aconteceu o seguinte. Eu, quando conheci as doutrinas da graça, eu falei, isso aqui é o evangelho. Sim. Isso aqui é o evangelho. O que está fora disso daqui não é evangelho. Uhum. Então, eu já comecei a arrumar, digamos assim, eu não vou dizer inimigos, sim, mas adversários, logo de cara. Eu fico muito brava. Mas tu sabe que o pessoal trata como adversário mesmo, entendeu? Ele sabe que é assim. Eu tenho não, mas eu tô falando isso 12 anos atrás, né? Sim. Daí, por uma questão de, assim, até ser um pouco cara de pau, uhum. porque eu não sou teólogo, né? Eu sou advogado só. Sim. Sou teólogo. A questão de defender uma tese está nas veias, né? Daí, o que aconteceu? Eu acabei me aproximando do pessoal através da Fiel. Eu acabei me aproximando todo daquele pessoal lá. Sim. Que tá ligado a Fiel. Fiz amizade, etc. Comecei a convidar eles para virem pregar na igreja e eles começaram a vir. Sim. Mas a primeira decepção que eu tive, lidando com esse pessoal que é reformado, conhecido, logo cedo eu percebi que eles eram tolerantes em relação ao arminianismo. Uhum. Uhum. Só que naquela época, isso 12 anos atrás, eles não eram militantes. Sim. Eles não ficavam fazendo vídeo para defender arminiano. Uhum. Se você fosse perguntar, eles iam ter a maioria deles, eles iriam ter uma resposta bem tolerante em relação. Sim. Mas eu confesso para você que para mim foi a primeira decepção que eu tive. E assim eu permaneci nesse meio aí por muito tempo. Em 2017, eu cheguei lá na Conferência Fiel e muita gente me procurou. Porque é o seguinte, o que aconteceu? Como a gente está numa região muito central, e tudo que acontece aqui em São Paulo reverbera no Brasil inteiro, e a nossa igreja está em São Paulo, e eu comecei a trazer José Bessa e todos esses caras conhecidos para pregar na nossa igreja, a nossa igreja ficou sendo conhecida, e consequentemente eu acabei ficando um pouco conhecido. Sim, sim. Daí eu cheguei lá na Conferência Fiel, isso foi no começo de 2017. Várias pessoas, vários outros pastores vieram me procurar para perguntar por que a gente não fundava uma convenção batista reformada. Uhum. Eu falei, vamos? Olá. Aí, em poucos dias,
Isso foi no começo de outubro. Uhum. Em poucos dias, eu organizei uma assembleia para a organização da Comissão Batista Reformada, lá na igreja. Então veio gente de Brasília, veio gente do Nordeste, veio gente de diversas partes do Brasil, e a gente fundou a Comissão Batista Reformada. No dia... Por que a gente correu? Porque a gente queria organizar no dia 31 de outubro. Sim, entendi. Para combinar com a reforma. Não é só combinar com a reforma, mas foi nos 500 anos. Sim, bem... Eu estava em Santa Maria nessa época. A Comissão Batista Reformada foi organizada dia 31 de outubro de 2017. Isso. E eu fui eleito presidente. Você não sabe o que é lidar com o Batista Reformado. Cara, eu imagino, cara, porque assim, o presbiterianismo, os presbiterianos são chatos, mas os batistas reformados, eles... Sabe por quê? Porque tem batista reformado e o cara, a ceia dele é ultra restrita. E tem o batista reformado que é livre. Sim. Tem o batista reformado que o princípio regulador do culto cabe uma bateria, cabe violão, cabe piano, cabe música contemporânea. E tem batista reformado, ele é rígido, não tem nem... É salmodia exclusiva? Não é sintetizador? Como que é aquele negócio que dá o tom? Como é que chama aquilo? Como assim, tu quer é tipo um regente que tem ali... Como é que chama aquele negócio que a pessoa assopra para dar o tom lá do hino e depois canta? Barbaridade, agora tu me pegou ali, porque esse culto assim, tão reformado... Então, mas sem nenhum instrumento. Então, no meio batista tem isso. Tem meio batista reformado? É só na capela mesmo, sem instrumento nenhum. A capela, tá. No Batista Reformado tem gente que só tem salmo no culto. Sim, salmodia exclusiva. Isso aí tem bastante. Isso aí tem então, bastante. Tem tudo. Só qual o problema? O problema é que cada um acha que todo mundo deve seguir aquilo lá, se não for aquilo... Sim, isso é normal, cara. Isso é normal. E daí, veio a pandemia, e lá nós ficamos uns 3 anos, basicamente, para registrar. Imagina você correr atrás de registro de uma associação desse tipo, ainda aí no meio... A pandemia foi 2020, né? 2020 ela começou, né? 2020 começou, 2021 pico. 2021 pico, e 2022 ela começou a sair descendo. E daí, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou perder meu tempo com isso, não. Eu tenho coisa mais útil para fazer do que ficar envolvido com isso daí. É muito burocrático, cara. Muito burocrático para pouco proveito. Muita oposição. Muita oposição. Não, e os caras, dá para entender que os caras são chatos porque eles vão querer do jeito deles, entendeu? Vão querer do jeito deles. Você imagina, você já participou de assembleia de igreja? Já. Já é duro, não é? É terrível. Você sabe que você participar de assembleia só com pastor? Aí é... Quem sabe mais, grita mais, é assim que funciona. Daí o que aconteceu? Só que simultâneo a isso, basicamente, eu fui convidado para participar da Coalizão pelo Evangelho. Né? Sim. E daí, participar não, na realidade a gente fez uma reunião, assim, lá no centro de São Paulo, com 5, acho que estava eu, Franklin, Jonas Madureira, Wilson Porte, Tiago Santos. A gente foi tomar um café para esse, e lá a gente discutiu e resolvemos fundar a Coalizão pelo Evangelho, né? Sim. The Gospel Coalition Brasil. Daí, a gente chamou mais alguns pastores e a gente fundou a Coalizão pelo Evangelho paralelo com a CBRB. Então daí eu fiquei como presidente da CBRB. Sim. E eu fazia parte da diretoria da Coalizão pelo Evangelho. Daí, quando passou os 3 anos, que eu era presidente da CBRB, eu falei, não vou ficar mais. Não vou ficar mais. Não quero mais ser presidente. Daí, inclusive,
eu apoiei quem me sucedeu, tá? Um dia eu entro lá tinha um grupo de WhatsApp do pessoal ou Telegram, não sei, tinha um grupo lá. Na hora que eu entro no canal do Telegram não, do Instagram da CBRV, tinha lá um vídeo. Sabe aquela historinha lá de perguntaram para Whitefield sobre o Wesley, se ele viria Wesley no céu e blá, 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 blá. Que ele estaria nos primeiros lugares. Aquela que você pergunta de quem essa historinha, a Chiquinha disse que a mãe... que o Kiko disse... A Chiquinha disse que o Kiko disse que a mãe do Kiko disse. Isso. Então, assim, eu peguei e entrei no grupo lá. Falei, quem é que teve coragem de publicar um vídeo desse na página da Convenção Batista? E lá o presidente falou, fui eu. Por quê? É absurdo. Como que uma convenção que se diz reformada vai publicar um vídeo fazendo apologia do arminianismo, de arminiano? É a mesma coisa do Grêmio publicar um artigo lá comemorando alguma coisa do Internacional ou vice-versa. Não dá certo. Aqui o Corinthians do Palmeiras do Corinthians tem. Ou então a Convenção Batista Brasileira publicar alguma coisa da CBRB. Não tem cabimento. Tipo eu que sou dispensacionalista dizer, não, o aliancismo tá certo nesses aspectos aqui. Não dá, velho. Não dá. Daí eu peguei. Mas olha, não foi uma baixaria, mas aí eu tinha uns caras lá que eles aproveitaram todo o recalque que eles tinham em cima de mim. Normal. Cara, pra despejar. Agora é o seguinte, meu. Eu não sou um cara legal pra se brigar. Sim. Daí, não que eu seja melhor do que ninguém, não é? Eu não sou um cara legal pra brigar, não é porque eu sou melhor do que ninguém. Pelo contrário, tem cara que tá muito mais preparado pra brigar do que eu. Só que eu sou o seguinte, eu sou independente. Sim. Então, eu sou independente. Não tem salário para ninguém. Eu sou um profissional liberal. Não tem salário para ninguém. Não tá preso a uma instituição religiosa, vamos usar esse termo. Eu não tenho nenhuma editora que vai cortar meu contrato. É isso aí. Nada. Então, daí, eu peguei e pedi para tirar, e daí ficou uma coisa assim, quase que... como que fala? Ponto de honra. Não vamos tirar. Bueno. Não vamos tirar. Tá bom. Eu peguei e mandei uma carta pedindo para que o vídeo fosse retirado. E se não fosse retirado, eu ia sair da convenção. Daí, não tiraram e nem me responderam a carta. Em 30 dias, depois de 30 dias, eu fiz uma nota pública e publiquei na minha página do Instagram. Sim. A partir daí, o negócio ganhou um determinado... Começou a bombar daí. Então, você vê, se eles tivessem tirado o vídeo... Sim. Tirado o vídeo, a coisa teria ficado assim... a gente... num ciclo menor. Não tinha dado a proporção que teve, né, cara? Um ciclo menor e tal. E daí, com esse negócio de passapanista aí... essa daí o pessoal pega ar, cara. Quando tu fala passapanista, é tipo, sabe, é um start que dá na mente do pessoal. Falou passapanista, o pessoal enlouquece, fica brabo. Eu morro de rir, cara. Eu confesso. Quando tu fala do passapanista, eu dou muita risada, porque
eu dou risada porque eu coloco apelidos, eu gosto de colocar adjetivos, principalmente nos debates teológicos, eu gosto dos adjetivos. Aí quando tu adjetivo o cara, e o cara fica meio sem graça, e ele tá errado na conversa, e cara, isso é muito engraçado. Não, viu? E ainda quando você não precisa explicar você não precisa explicar o adjetivo. Sim. O adjetivo é autoexplicativo. O cara veste a carapuça. O cara fica bravo. Daí pronto. Hoje mesmo eu estava vendo lá um vídeo lá um cara estava reagindo a um vídeo do outro. Sim. E um acusou, era relacionado com um problema que deu aí, um pastor aí. Uhum. Um estava acusando o outro, tal. E daí eles chamaram o cara de passapanista. E daí o cara falou que ele não era. Tu tinha que registrar, cara, o termo de autoria. Registre esse termo. Mas depois eu vou te mandar o. E eu nem conheço os caras. Sim. Eu nem conheço os caras. E os caras estavam falando que eles não eram. Então, daí, um dia eu estava lá no grupo lá da Coalizão pelo Evangelho, de WhatsApp, isso depois. Ah. Um dos caras lá entra e me pergunta assim direto: Walter, você acha que eu sou passapanista? Adivinha o que eu respondi? Deve ter dito sim. Tranquilo. Só assim, sim, nada mais. Sim. E daí teve aquela Fiel de Jovens do ano. Fiel de Jovens foi no começo do ano passado, tem um ano. E lá no Fiel de Jovens, chegou na mesa redonda. Tudo quanto é mesa redonda, qual é a pergunta que aparece? Passapanista. Por causa dessa discussão. E arminiano é irmão. Tá. Então vamos pegar o gancho. Walter Regiane, se tu tivesse sentado naquela mesa lá, redonda, e viesse a pergunta da plateia para ti, o bilhetinho aquele, perguntando: Pastor Walter Regiane, os arminianos são nossos irmãos ou não? Qual seria a resposta? Tem arminiano que é irmão, mas o arminiano não é irmão. Aí que entra o detalhe. Se eu falo isso no debate, não vou falar numa mesa redonda, eu falo. Então, quer dizer, o arminianismo é heresia. Então, sim, com certeza. Então, mas depois a gente pode falar sobre isso. Ok. Daí, entrou essa pergunta. E quando acontece isso, na hora que eu abro o Instagram e o celular, eu recebo 100 compartilhamentos do mesmo vídeo. Daí eu comecei a receber um monte, e simultaneamente a isso, teve uma conferência sobre Dort, lá no Charles Spurgeon. Sim. E mesma coisa, foi lá um pastor lá, falar de Dort, da história de Dort, e deu uma passada de pano, e fizeram um corte justamente daquela passada de pano que ele deu. Provavelmente eu sei quem é, porque eu estudo na Charles Spurgeon, eu já tive o módulo do Sínodo de Dort, já até imagino quem é. Daí, eu recebi, umas 100 vezes aquele negócio do Spurgeon e daí e da Fiel, né? Sim. Daí eu entro lá no grupo da coalizão. Daí o pastor Ademir, sabe o que é o pastor Ademir? Do canal Cultura Reformada? Eu ouvi falar. Ele pegou e fez um react daquela aula do Charles Spurgeon, ele falando que aquilo é ecumenismo, né? A pessoa desconhece a história, que como uma pessoa que desconhece a história vai dar aula de Sino de Dort. O pior é que é usado em história da igreja. O pior é que é usado em história da igreja lá. Daí eu peguei e publiquei o react dele. Na hora que eu entro lá no grupo lá do Instagram lá da Coalizão pelo Evangelho, alguém pega e me chama a atenção.
falando que não foi bom, não foi legal eu ter publicado um vídeo daquele, que lá no grupo tinha gente que era da escola e que não sei o que lá, e pá. Eu falei assim, vocês, em vez de vocês repreenderem o cara que foi mentir lá na coisa, vocês chamam a minha atenção? Quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar nesse grupo aqui, não. Eu não vou ficar nesse grupo aqui, porque eu não quero ser desonesto com vocês. Vocês conhecem a minha posição, e eu acho que vai ser, não é honesto, eu ficar aqui em comunhão com vocês, e lá no Instagram e em outro lugar, eu debater ideia contrária àquilo. E peguei e saí do grupo, e depois saí da como o próprio Lutero disse, né? Não é bom ir contra a consciência, né? A tua consciência pensa, então... Você sempre pergunta assim, todo mundo na coalizão é passapanista? Não. Sim. Não é. Mas tem uma meia dúzia lá que é passapanista, e eu não vou ficar lá... Não é honesto, eu acho. Sim, fica um clima chato, entendeu? Também, e de novo, eu não sou... olha só... Eu não sou de vender a minha consciência para fazer parte de grupinho. Olha que legal, meu. Todos os pastores queriam fazer parte da coalizão, todos os pastores queriam fazer parte da CBRB, não sei o que lá, ser presidente da CBRB, não sei. Meu. E daí, eu saí. E daí a coisa acaba ganhando. Sim. E o que aconteceu? Por causa de todas essas coisas aí, no mês de setembro do ano passado, eu pego e recebo uma mensagem de um amigo meu no WhatsApp. Ele falou assim, você já recebeu essa carta? E me mandou a carta. Sim. Só que a carta não tinha nome. Tinha carta, mas não tinha... Estava em anônimo. Eu falei assim, não, você vai receber. Você vai receber. Meu, 50 assinaturas. Todos esses, dos conhecidos aí, 90%. Eu não vou falar nome nenhum. Sim. Não vou falar nome nenhum, mas se você falar 10 nomes conhecidos, você vai falar 8. Sim. Dos conhecidos, eu posso falar quem não assinou, por exemplo. Sim. Dos conhecidos, dos famosos, aí mais famosos, quem não assinou? Hernandes Dias Lopes. Dos famosos, o único que não assinou, porque eu acho que o Hernandes Dias Lopes não tá nem... Talvez ele nem me conheça. Sim. Acho que nem pediram para ele... assinar, né? Assinar. Mas dos famosos, dos mais famosos, só Hernandes Dias Lopes. Então teve gente da Inglaterra, teve gente de Portugal, teve gente dos Estados Unidos que assinaram a... O pessoal se preocupou, hein? Lançaram, o seguinte, a carta, essa ideia de me mandar uma carta me admoestando, vamos usar essa palavra, ela correu vários grupos de WhatsApp aí, no meio reformado. É que, na verdade, isso daí é uma censura velada, né, cara? É quase que uma retaliação, né? Tipo assim, não fala. Vou usar uma gíria que você vai entender. Carteirada. É isso aí. Vamos dar uma carteirada no cara. Nós somos os maiores teólogos do Brasil, a gente vai dar uma carteirada e o cara vai se calar. É isso aí. Daí eles pegaram, lançaram aquela carta, lançaram aquela ideia de mandar uma carta para mim, em vários grupos de WhatsApp. Daí falaram assim, quem tiver interessado, nós vamos formar um outro grupo de WhatsApp só para discutir esse assunto. E daí quem quis, correu todos esses grupos aí, e daí quem quis participar, fizeram outro grupo e pegaram e mandaram a carta. Como eu recebi a carta, eu já sabia o conteúdo da carta, ali eu só fiquei sabendo quem tinha assinado. Gente que nem me conhece, que eu não sabia nem quem era.
Quer dizer, um cara que nem me conhece, que eu nunca vi pessoalmente. Uhum. O cara está assinando a carta e está assinando a carta por quê? Meu. Sabe por quê? Porque assim, eu mandei uma carta para aquele cara lá, para aquele radical, junto com fulano de tal. Sim, para sair o nome, né? Sair abraçado na foto, né? Vamos sair abraçado. Daí eu peguei e deixei ela... Porque não sei se você sabe, mas quando Lutero escreveu... As 95 teses? Não. Filho escravo, como que é o nome? O original acho que é De Serverus Arbitrius, é uma coisa assim? Ele demorou um tempão. Uhum. Ele demorou um tempão. Ele não escreveu o livro em seguida. Não, sim, com certeza. Ele deixou ali, e daí começaram a pedir para ele responder, e ele pegou e resolveu. Eu não demorei todo esse tempo, mas eu deixei a carta ali parada e fui... Meditando ali, né? Reverberando. Uhum. E depois de algumas semanas eu peguei e escrevi a resposta. Uhum. Na resposta, eu usei muito do que eles falaram pré-pandemia. Uhum. Fulano falou isso, fulano escreveu isso. Sim. Daí, sabe o que aconteceu? Nada mais. Eu não recebi uma tréplica. Sim. Porque também... Eu te mandei essa carta ou não? Não. Eu vou te mandar. Uhum. Manda lá que eu vou ler. Manda lá que eu vou ler. Porque também, como eu te falei, eu recebi a carta antes de... Não é uma coisa que foi sigilo, porque eu recebi a carta antes de eu receber a carta, né? Claro, não, sim. Eles vazaram já para ver qual seria a tua reação, mais ou menos, entendeu? Para me... E então todas essas coisas aí, na realidade, ajudaram isso a ganhar corpo, né? Daí me convidaram para participar de debate. Chegou lá no debate, eu não recuei. Sim. É o seguinte, os caras, aquele fulano lá mesmo que você passou, o cara participava lá de 1000 debates, e lá ele era um leão, né? Sim. E depois abraçar, não, é meu irmão e tal. Mas não tem isso. Não, sim. Tu tá sendo coerente com a tua proposta de pensamento. Isso daí é louvável. Tá errado. A pessoa pode não concordar sim. com aquilo que eu tô falando. Com certeza. Mas ninguém fez um corte dizendo assim, olha, aqui ele falou isso e agora ele tá falando isso. Isso, exatamente. Isso aí ninguém vai me acusar, né? Uhum. E porque se a gente entende que as doutrinas da graça é o evangelho, como que a gente vai dizer que o contrário daquilo continua sendo evangelho? Porque, pessoal, qual o problema maior que eu vejo? É você negar a eficácia da morte de Cristo. Esse é o ponto. É o central. Quer dizer, como que é? Eles confessam uma coisa, mas negam a eficácia. Tem um versículo assim? Mas negam-lhe a eficácia? Assim, o que eu vejo, principalmente, e aí, né, ponderando mesmo pro lado arminiano da coisa, e até pros amiraldistas, vamos dizer assim, a questão da morte de Cristo ela é inegociável dentro da salvação. Por isso que o amiraldismo foi considerado heresia, tanto quanto o arminianismo. O pessoal não consegue entender. É que dentro, infelizmente, do calvinismo teve esses desdobramentos, como aquela visão que a morte de Cristo foi potencialmente eficaz para todos, mas eficazmente ela tem uma ação nos eleitos. Isso tem um fundo de verdade numa hipótese de que a morte de Cristo ela poderia salvar todos. Nesse sentido, poderia salvar a todos. Se ele quisesse. Se ele quisesse, é óbvio. Mas a aplicação da morte de Cristo em todos os textos bíblicos é só para quem creu. Entendeu? E foi destinada só para quem creria, né?
Exatamente. Mas é que entrou esse calvinismo mais soft, vamos dizer assim, né? Vamos botar assim, mais tragável, dessa morte de Cristo, que é o nome da doutrina, expiação potencialmente ilimitada, ou potencialmente eficaz. Mas é que isso daí é uma suposição, não é uma aplicação do texto. Deus poderia ter feito seres perfeitos. Sim, poderia, mas não fez. Deus poderia ter evitado a queda, Deus poderia. Mas é que a gente aqui no Brasil, principalmente no meio que eu reverbero no meio anônimo, eu vejo o pensamento comum do pessoal aí, mas Deus poderia fazer. Tá, mas Deus poderia, mas não fez. O que importa é o que ele fez. Mas se Deus decreta todas as coisas, então ele é autor do mal. Não. Se Deus ele deixa a humanidade andar debaixo do pecado, então ele continua sendo o autor do mesmo mal, porque ele sabe que vai acontecer e não faz nada para combater. Tu é um advogado, Walter. Alguém que vê um crime, sabe que um crime vai acontecer e não faz. Ele não é considerado culpado. É crime de omissão, claro. Eu falei nesse debate que eu participei na segunda-feira, eu falei sobre isso. Sim. Eu falei, olha, todas as coisas Deus decretou. Claro, com certeza. Só que algumas coisas Deus decretou que elas acontecessem. Isso. E outras Deus decretou que ele não iria intervir. E ele sabe o resultado. Temos a lei da gravidade, certo? Sim. Eu tô com esse papel aqui na minha mão. Sim. As leis naturais, né? Ok? Uhum. Então, se eu soltar ele cai. Ele vai cair. Eu sei o resultado. Isso. Então, na hora que eu resolvo não intervir, aqui, porque eu posso intervir assim, ó. Sim. Não caiu porque eu intervi. Na hora que eu resolvo não intervir e ele cai, é uma decisão também. Claro. É um decreto também. Claro. Então, claro. Deus sabe qual é o resultado quando ele deixa o homem sem a intervenção dele. Sim. É o resultado, porque o homem é caído. Com certeza. O homem é naturalmente mal. Então, Deus decreta todas as coisas? Decreta. Sim. Só que algumas coisas ele decreta que ele vai fazer, e outras coisas ele decreta que ele não vai intervir. E ele não intervindo, é decreto igual. É o resultado. É decreto igual. Entendeu? Porque, veja bem, eu sempre. O pessoal mais infralapsariano usa muito o termo decretar permitir. Ou permitir, decretar permitir que eles usam. Aí eu pergunto sempre ao pessoal que é infralapsariano o seguinte, gurizado, tá, vai lá, Deus permitiu, tá tudo certo. Se Deus não tivesse permitido, não aconteceria. Então a permissão é tão decretiva quanto o decreto ativo de Deus. Tanto a ação ativa quanto a passiva de Deus, é tudo ativo no final. É um decreto de não intervenção. Isso. É igual no Brasil, o Supremo, ele quer legislar sobre coisas que o Legislativo não legislou. Mas a decisão de não legislar já é uma decisão. É uma decisão. É por isso que eu digo pro pessoal, principalmente para arminiano, mas Deus permitiu. Filho, tá no mesmo problema, meu filho. O problema só mudou o lado do problema, entendeu? As pessoas querem julgar Deus. É isso aí. Exatamente isso. Exatamente isso. E nós não somos juízes. Então é isso. Daí, o que aconteceu? Como resultado disso, eu perdi quase todas as amizades que eu tinha antes. Quase todas. Mas, por outro lado, eu ganhei muito mais. Com certeza. Então, hoje eu tenho relacionamento, assim, mais estreito com mais gente do que eu tinha antes. Com certeza. Porque aí o pessoal que vai estar contigo é um pessoal que vai andar na mesma linha que tu, vai ser mais fiel, entendeu? Então, se não fosse assim, nem a gente ia se conhecer. Com certeza. Me conhecer. Com certeza. Porque você me conheceu quando? Recentemente, pelas redes sociais? Um ano e pouco atrás. Um ano e pouco, Não, quando eu estava lá no meu nicho, fazendo lá o meu trabalho, tanto na CBRB como na coalizão da igreja, eu não me conhecia. Claro. Às vezes a pessoa entra lá e fala assim, por que você não só prega o evangelho? Eu falei assim, por que você não prega o evangelho? Eu falei, amigo, entra lá na minha página no YouTube lá da igreja,
Sim. Eu já estou fazendo isso há 10 anos e continuo fazendo. Sim. E quando eu estou pregando lá no domingo e tal, eu não estou falando desses assuntos. Sim. É que a minha página no Instagram é para isso. E se não fosse minha página no Instagram com esse enfoque, você nem me conheceria. Sim, sim, sim. Mas o pessoal, Walter, nesse sentido aí, a internet até é um pouco ingrata, tá? Porque, veja bem, se tu faz... Eu falo para mim, meu canal tem 850 inscritos, é um canal mísero, assim, sabe? Eu boto lá, eu tenho uma série que eu faço no meu canal sobre o livro dos Salmos, onde eu tiro aplicações práticas do texto. É 50, 60 visualização no máximo. Faço um react de algum short ou de algum vídeo de algum famoso, é 1000 e poucas visualizações, entendeu? O pessoal quer sangue. O pessoal quer treta, quer ver briga das pessoas, entendeu? E isso daí é ridículo, cara. Claro que há espaço para o debate, claro que há espaço para treta teológica, isso aí sempre existiu, inclusive entre os apóstolos. Aqui, ó. Entendeu? Ó, você vê, aqui, ó. É mais o pessoal. Aqui, deixa eu ver, no meu Instagram aqui. Sim. Então, aqui, ó, tem 3.000, 3.000, 5.000, 2.000, 4.000. Daí eu fiz um vídeo lá daquela treta lá do Eliseu Rodrigues com o... Como é o nome dele? O apóstolo, o profeta lá. O gurizinho ali, o... Leonardo Salles. Ah, tá. Daí, 16 mil. É isso aí. Exatamente isso aí. 16 mil. Então, assim... Eu faço vídeo assim, ó. Ontem eu não consegui postar, que deu problema, mas tem uma playlist no meu canal que é os estudos que eu dou toda sexta-feira lá no grupo, né, sobre o livro de Mateus 24, Mateus 25 fala sobre escatologia. É 50 visualização num dia muito legal, entendeu? Aí eu boto qualquer vídeo aí reagindo a algum famoso, alguma coisa, 100, 200, tem vídeo meu aqui que eu reagi, o Renato Vargens, isso lá, cara, ó, há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, tem 600 e poucas visualizações, entendeu? Pro meu canal que é pequeno é bastante, entendeu? Aí tu bota um negócio sério, um estudo, 50, 60 visualizações. Então, mas só, é o seguinte, deixa eu falar uma coisa. A gente, é lógico que a gente gosta de ser ouvido por mais gente. Sim. Mas a gente não tem que se preocupar. Não, sim. Não, eu sei que você também não está preocupado com isso. Eu teria parado de fazer. Sim, não, mas olha... Também tem outra coisa, né? Comprar views e comprar seguidor, tá à venda também, né? Sim, com certeza. O pessoal usa boot aí direto. E é só você dar uma patrocinada numa dessas aí. Deu. Então é o seguinte, o que eu ia falar? Que na realidade, Deus sabe a pessoa que é para ser alcançada. E também, de uma certa forma, a internet, ela eterniza. Sim. Ó, dizem que Pink, ele falava para meia dúzia de pessoas. É bem provável. Depois de 100 anos, olha... Quantos ele alcançou? Pink é conhecido. Então, Walter, para a gente não estender muito aí, a conversa tá boa, mas só para tu deve estar ocupado aí, né? Tem outras coisas para fazer. Então, tu acha que tu é procurado para os debates, Walter, por conta desse, vamos dizer assim, por o estado mais epidérmico do Walter Reggiani ser, ou porque falta pessoas dispostas para o debate público? E tem eu conheço gente que não gosta de debater, entendeu? Tem gente que sabe muito, mas na hora do debate... Né, esses caras famosos, eles não vão debater porque eles não querem se expor, né? Com certeza. Porque não você vai preparado para 5 horas de debate. Sim. Só que é 50 minutos. Claro, tu tem que condensar muito. Você não tem tempo e nem agilidade para você... Então, agora, eu reconheço, por exemplo, que eu sou um cara exótico. Sim. Eu reconheço que eu sou um cara exótico. E pelo fato de eu ser exótico... Então, eles me chamam, e agora está acontecendo uma coisa, assim. Algumas pessoas estão pedindo para debater comigo. Então, eles têm contato lá Sim. Eles têm contato lá no canal, e daí eles pegam e falam assim, não daria para você convidar o Walter para debater comigo tal assunto? E daí eu vou debater. Claro. Mas, na realidade, eu nem pergunto com quem eu vou debater. Sim, só porque, na realidade...
Agora, o Vejam Só não é assim, mas os outros canais que você vai debater, sempre que você vai debater 2 contra 1. Ah, com certeza. Com certeza. Porque o mediador é arminiano. Aí fica difícil. Ah, cara, isso aí eu acho uma sacanagem. Isso aí é uma sacanagem. É assim, ó, eu, no meu caso, se eu sento para debater com o cara e o mediador é imparcial, eu já convido ele. Não, faz o seguinte, ó, deixa aí a mediação, senta tu e ele contra mim, então. Não, aí fica mais, né? Fica mais natural a coisa. Não, mas é que o que acontece também é que você não quer fechar a porta, né? Não, com certeza, com certeza. Você não quer fechar a porta. Ah, mas é que assim, eu sou um cara que talvez eu seja. É que não tem muito debate meu aí no YouTube. Tem 1 ou 2 no meu canal ali que eu consegui colocar. Porque na época do Dort, do grupo lá, cara, eu fui o administrador que mais foi para debate. Eu participei de uns 8 debates lá, teve 20 e poucos debates lá, e eu tava sempre, quando eu não tava mediando, eu tava debatendo. Então, eu tenho essa forma epidérmica. E se o cara tá bom, tem tretas aí na internet que eu expulsei a dona do grupo que tava esculhambando debate. Eu estava mediando um debate lá e ela estava achando que podia fazer o que queria, atrapalhar o debate, porque ela é de uma vertente teológica diferente, estava debatendo dispensacionalismo e aliancismo, e ela estava incomodando o debate, eu era o mediador, faça-se a regra, tá atrapalhando o debate, sai fora. Excluí ela do grupo na época, e aí deu uma maior treta lá, e aí foi um dos episódios que fizeram, né, o pessoal ter mais raiva de mim, entendeu? O meu nome na internet, em certos grupos, eu sou proibido de entrar em certos grupos. Ó, fulano de tal, esse aqui não deixa entrar. Porque assim, ó, eu sou um dispensacionalista calvinista, cara. E que pensa igual a mim no Brasil deve ter umas 5, 6 cabeças igual. O resto é todo mundo aliancista, entendeu? É todo mundo aliancista, milenista, pós-tribulacionista. Com uma variante lá, de vez em quando, um pré-milenista aqui ou um pós-milenista colar. Entendeu? Então, se eu for da turma dos fofinhos, eu não ganho espaço. Então eu entro com os 2 pés no peito mesmo, entendeu? Porque não são pouco, cara. É eu e mais meia dúzia. Se vai deixar, a maioria ganha no grito, entendeu? É assim que tem que ser. Eu sempre disse, cara, o dia que eu cair no Vejam Só para debater sobre dispensacionalismo e aliancismo, vai mudar bastante coisa. Vai mudar bastante coisa. Já sabe, Walter. Você conhece aquele canal Resistência Apologética? Já ouvi. Qual é o nome dele? Marcos? Uhum. Sim, eu vi alguns vídeos dele já. Ele estava fazendo um vídeo lá, eu estava assistindo, e ele estava falando por que os reformados não escrevem contra o arminianismo como os antigos e como os do passado, e como se escreve em outros países. Por exemplo, assim, tem muita obra nos Estados Unidos, em inglês, contra o arminianismo. E aqui no Brasil, não tem nenhuma. Mas que a maioria é arminiano, né, cara? E daí não lucra. Infelizmente. Infelizmente tem isso, cara. Daí, o que acontece? Não somente eles não fazem, como quem fez alguma menção em alguma obra lá atrás, eles estão amenizando hoje. E outra coisa, mesmo que eles não escrevem, o que as editoras poderiam fazer? As editoras poderiam pegar obras de outros autores, da Inglaterra, dos Estados Unidos, etc., e traduzir e publicar, mas não fazem também. Não fazem. Daí, eu pensei assim, uns 2 anos atrás, eu fiz uma pregação, assim, o arminianismo, os ignorantes, os soberbos e os tolerantes. Quando eu terminei a pregação, sabe quanto tempo tinha durado a pregação? 2 horas. Nunca eu preguei tanto. 2 horas de pregação. Eu já preguei mais de hora também, mas 2 horas é bastante. Daí, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar aquele sermão lá, transformar vou transformar. Isso. E estou trabalhando em cima disso. Então vou lançar. Bom.
eu vou... Porque é o seguinte, são coisas que ficam, sabe? Sim, com certeza. Isso aí, então isso é uma coisa que falta, cara. Para concluir, né? Não, você faz aí para 50 pessoas, 60, 100 pessoas aí no seu canal, mas fica aí. Uma hora pode explodir, e também se não explodir, vai atingir aquelas pessoas que eram... Sim. A pessoa, de repente, ela chega, ela faz uma busca naquele... conteúdo, né? Naquele conteúdo. Eu sei, Walter, ó, eu sou calvinista, então já estou do lado de 5%, da minoria. 5% dos evangélicos brasileiros, vamos botar assim, 5% é calvinista, o resto é fofinho e arminiano. Mas vamos ser bem sinceros. E aí, desses 5%, eu estou dentro ainda de uma margem de 0,1%, que é os dispensacionalistas. Então, assim, o meu nicho é muito mais restrito do que o dos calvinistas aliancistas, entendeu? Para mim, seria muito confortável, se eu quisesse visualização nesse sentido, eu ter ficado numa IPB, como, por exemplo, eu estava em Santa Maria, estava plantando uma igreja local lá em Santa Maria, outra denominação, e eu poderia ter ido para a IPB lá, Presbiteriana do Brasil. Na época estava o Ronaldo Vasconcelos lá, o genro do Augustus Nicodemos lá na IPB, foi lá até que eu conheci o tio Nico, o Augustus Nicodemos eu conheci lá. Eu poderia ter ido para a IPB, ia ficar lá um tempo lá, depois, né, faz um semináriozinho aqui, aí daqui um pouco faz um seminário, vira um pastor lá dentro da denominação, e estava no meio aliancista, calvinista lá, muito tranquilo. Seria muito mais fácil para mim chegar nesse sentido sendo um calvinista. Mais cômodo, né? Entendeu? Mais cômodo. Mais cômodo. Mas não, entendeu? Eu tenho a minha visão teológica e não abro mão dela por nada, e tenho certeza que estou certo, e vou brigar por isso, entendeu? Eu acho que nesse sentido nós caminhamos mais ou menos... Você é presbiteriano? Não, sou batista. É batista? Batista. A igreja que você vai é batista? Sim. É que aqui em Roca Salles, na minha cidade, não tem nenhuma igreja. É tudo neopentecostal. Tem umas 5, 6 igrejas aqui, a cidade é pequena. Tudo neopentecostal. Mas neopentecostal mesmo, tá? O nego ficar rodando no meio do coisa. É assim. Subindo lustre. É isso aí. É nesse nível. Aí eu não tenho igreja para congregar aqui. Eu vou na cidade vizinha, que é 8 quilômetros daqui, que é Encantado, para que eu consegui uma igreja mais bíblica, assim, para a gente poder congregar. Aí eu tô indo lá. Até me tornei membro agora, no final do ano passado, agora em dezembro, me tornei membro lá. Porque é um local que é pregado o evangelho, tá? Embora eles não se definam X e Y por conta de não fechar a porta, né? Que a gente sabe que tem muito disso. São pregações bíblicas, os materiais que eles consultam e dão pro pessoal é de teologia reformada, entendeu? Então, eles estão na camufla lá, entendeu? E aí, para mim tá legal lá. E eu deixei bem claro até pro pastor lá, pro pastor Armando, se estiver ouvindo, um ósculo santo, um abraço para ele, eu deixei bem claro para ele que eu não queria cargo. Ele assim, Danner, tu tá vindo pra cá, tu é um cara, né, que já tem certo conhecimento e tal, isso, aquilo, conhecido na internet, dentro da minha região e tudo mais, assim, cara, eu não quero cargo nenhum, só quero um local para congregar, nada mais. Se eu quisesse ser pastor, alguma coisa, seria a coisa mais fácil do mundo, abrir uma igreja aqui, fazia até aqui em casa, porque não tem igreja bíblica aqui em Roca, mas não é a minha intenção, entendeu? Eu sou um cara, assim, que não quero fama nesse sentido, não quero esse tipo de glamour. Eu tô aí só para fazer minhas coisinhas, brigar e trazer a mensagem para as pessoas. Então, Walter, para nós não se espichar muito aí, qual seria a mensagem que tu queria trazer, uma mensagem final para a igreja brasileira, que ela tanto precisa? O que tu acha hoje que é o mais necessário para a igreja brasileira? Olha, a questão toda é que se a igreja brasileira ela continuar do jeito que ela está hoje, daqui 15, 20 anos, ninguém mais vai querer saber de igreja. Vai acontecer com o Brasil o que aconteceu na Europa. Isso. Com esse negócio de todo mundo prometendo o evangelho da prosperidade, essas profetadas, etc. Vai ser tão grande a decepção que daqui uma geração ninguém mais vai querer saber. Bom, você chega na cadeia hoje, grande parte da meninada lá, eles vão falar que eles são evangélicos. Sim. Tem gente que no Rio de Janeiro que antes de fazer um assalto, eles oram. Meu Deus do céu. Né? E daí, o que acontece? Na hora que os reformados eles ficam nessa zona cinzenta,
Bom, haja visto o que aconteceu com o Eliseu Rodrigues aí, não sei se você viu lá, essa treta que deu com o Eliseu Rodrigues e com o Leonardo Salles, né? Cara, assim, do meio pentecostal, para ser bem sincero, eu não acompanho quase nada. Só que é o seguinte, os reformados se unem com o Eliseu Rodrigues. Sim. Eliseu Rodrigues se une com o Miguel, aquele garoto. Sim. O Miguel se une com o Agenor Duque e com o Leonardo Salles. Então, indiretamente, tá todo mundo na os reformados, eles estão misturados com quem? O Leonardo Salles, entendeu? É brabo. Então, esse negócio de você querer agradar todo mundo, é igual aí um pastorzão aí botou lá uma figurinha, ela fala assim, arminianos são inimigos, né? Arminianos são inimigos de calvinistas? Daí eu respondi assim, não, a gente nunca pode chamar um cliente tem potencial de inimigo. O CDC tá aí para ajudar, né? O CDC tá aí para ajudar. O Código de Defesa do Consumidor. Você vai chamar um cara que você quer vender curso? Você vai chamar ele de teu inimigo? Faça-me um favor. Uma vergonha. Cara, assim, ó, tá feio mesmo, tá feio. Os caras vendendo um cara aí, um desse reformado famoso aí, vendendo lá na livraria dele aquele café com Deus Pai. Cara, a minha esposa, ela não é tão aficionada por teologia. Ela conhece alguma coisa aqui ou lá. Ela ganhou esse devocional de presente. Ela leu um dia e não leu mais. Ela disse, não tem condições isso aqui. Não, e daí o cara lá vai pegar e vai vender isso daí. Faça-me um favor. Tem o cara vendendo curso de jejum, curso de avivamento. Faça-me um favor. Curso de como orar o Pai Nosso. Meu. Bravo. Eu já vi, aí é uma coisa que eu uso bastante e dou risada. É que agora já não tem tanto, mas há uns 6, 7 anos atrás, tinha pós-tribulacionista na internet, calvinista, que vendia curso de kit de sobrevivência no período tribulacional. Só que agora ele tirou os vídeos do YouTube. Tem um aí que eu apelidei de... Como eu não gosto de citar o nome, né? Eu apelidei ele de Deixados para Trás. Eu sei que é. Mas, então, tá vendo? O apelido tem que ser assim, você tem que falar o apelido e todo mundo tem que identificar na hora. Eu sei que é. Inclusive, até brinco que ele é o meu santo padroeiro, tá? Essa pergunta aí de que se calvinistas são inimigos de arminiano, sim. Quem fez essa pergunta, essa publicação aí, é o Deixados para Trás. Esse Walter é uma figuraça, Walter. Ô, Walter. Cara, tá muito bom o bate-papo, mas, cara, tem que te liberar. Muito obrigado pela parceria de estar aqui hoje com a gente, estreando o bate-papo teológico. Você me provocou pra caramba pra debater comigo sobre escatologia. Eu aperto. Daí eu fui legal. Eu fui legal porque eu não quis apertar muito. Assim, mas apertou, no começo você apertou, a gente quase brigou. É que eu sou meio provocativo. Daí eu falei assim pra você, eu não vou debater isso. Não, amigo, eu não vou debater isso. É uma chamadinha, vamos lá, pô. Vamos lá. Depois a gente acabou ficando amigo. Mas é que assim, o pessoal. Eu não sou intratável. Não, cara, é que assim, Walter, foi como eu disse, o bate-papo aqui é pra gente mostrar esse teu lado, entendeu? Porque os caras pintam tu como se fosse literalmente um satanás, entendeu? E eu já fui chamado até de anticristo por aí pelos aliancistas, entendeu? O pessoal, eles têm isso daí, só que eles se esquecem que a gente é no campo da apologética, cara, não é nada pessoal, entendeu? É o seguinte, nessa geração de mimimi, geração de mimimi, e homens com baixa testosterona eles odeiam quem tem opinião e brigam pela sua opinião. É verdade, isso aí é complicado, cara. E essa teologia da boa vizinhança, ela tem que acabar, porque senão ela vai acabar com o cristianismo no sentido de matar a fé verdadeira no Brasil. Porque daí é o seguinte, tem um vídeo aí que eu publiquei, o cara é arminiano. Ele está elogiando um pastor calvinista, porque ele furou a bolha calvinista e ele prega em todas as Assembleias de Deus. Eu sei quem é o pastor. Vem aqui.
Isso não é elogio. Entendeu? Cara, eu assim, ó, eu recebi alguns convites aqui para ir na Assembleia de Deus aqui unida aqui, e eu fui lá para ensinar hermenêutica dispensacionalista. Mas como a minha hermenêutica dispensacionalista ela pende pro calvinismo na forma como eu exponho, porque eu sou calvinista, eu fui 3, 4, 5 vezes e já não fui mais, entendeu? Ó, ele tá falando umas coisas aqui que é um pouquinho diferente, entendeu? Sim. Entendeu? Mas eu vou pra lá, vou falar o que eu falo. Claro. E não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Não tem problema vender curso, não tem problema vender livro. Não tem problema você pregar. O problema é você amenizar. É camaleão, né? Ser um camaleão. O discurso para poder vender. É isso aí. Entendeu? É isso aí. Isso é feio, cara. E os caras, e são pessoas que não precisam, tá? Porque eu duvido que esses caras aí tenham uma situação financeira pior, por exemplo, que a minha. Eu sou um trabalhador comum, cara. Eu ganho um saláriozinho, né? Pessoal. Você começa a vender curso. Sim. Você grava uma vez. E de repente lá, o seu faturamento vai lá para 100, 150, 200 mil. Não tem, né, cara? Tu vai provar. É que nem bis, né, cara? Tu não consegue comer só um, né? É que nem bis, né, cara? É complicado. Então, foi um prazer participar. Walter, muito obrigado mesmo, cara. Assim, Deus abençoe a todo mundo aí que... Valeu mesmo pela parceria, muito obrigado, Deus te abençoe, e agora que estreitamos mais os laços, a gente qualquer dia desse vai falar sobre calvinismo mais afinco aí, tá bom? Qualquer dia a gente se esbarra por aí. Com Deus certeza. abençoe. Amém, Valtinho, um abração, fica com Deus. Tchau.